Ninguém sabia o nome dela. Naquela casa, ela era só a criada silenciosa. Riam dela todos os dias. Do jeito de andar, do silêncio, da forma como abaixava os olhos. O que ninguém imaginava é que aquele silêncio escondia uma história, capaz de destruir a família mais respeitada da cidade. Dentro do bolso do vento, ela carregava uma carta, antiga, amassada, escrita por alguém que estava ali, olhando para ela. Quando a carta caiu no chão, o riso morreu, o respeito virou medo, porque naquele papel não havia só palavras, havia um segredo que mudaria tudo. E o momento da verdade estava apenas começando. Ela entrava naquela casa todos os dias pela porta dos fundos, sempre pela mesma porta, sempre no mesmo horário, e quase sempre sem ser notada. Para quem via de fora, aquela casa representava sucesso, respeito, tradição. Mas para ela, era apenas o lugar onde aprendeu a ficar em silêncio. O nome dela era Helena. Pouca gente sabia, e ninguém fazia questão de lembrar. Helena caminhava pelos corredores com passos leves, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Os olhos quase sempre baixos, não por vergonha, mas por hábito. Quando você passa tempo suficiente sendo ignorada, aprende que olhar demais pode incomodar. Ela limpava, organizava, servia. E ouvia. Ouvia risadas que não eram para ela, mas sempre sobre ela. Ouvia comentários disfarçados de piada. Ouvia frases como essa aí parece que não fala ou é estranha demais. Helena nunca respondeu. Não porque não tivesse palavras, mas porque aprendeu cedo que, naquela casa, palavras não mudavam nada. O silêncio virou abrigo, virou escudo. Todos os dias, ao final do expediente, ela se recolhia ao pequeno quarto nos fundos. Um espaço simples, quase sem decoração. Uma cama estreita, uma janela pequena e uma luz amarelada que piscava de vez em quando. Era ali que Helena deixava de ser invisível, ao menos para si mesma. Ela sentava na beira da cama, tirava o avental com cuidado, como se aquilo fosse mais do que um uniforme. Do bolso interno, sempre do mesmo lugar, retirava um envelope antigo. O papel já estava amassado, gasto pelo tempo, com marcas de dedos que tocaram centenas de vezes. Dentro, havia uma carta. Não era longa, mas cada linha carregava um peso que ninguém naquela casa conseguiria suportar. Helena não lia a carta todos os dias. Às vezes, apenas a segurava. Outras vezes, passava o dedo pelo nome escrito no final, como quem tenta confirmar que aquilo foi real. Aquele nome era um nome respeitado, um nome que abria portas, um nome que jamais deveria estar ligado a alguém como ela. Na manhã daquele dia, algo estava diferente. Helena acordou com um aperto no peito que não soube explicar. O café da manhã foi servido como sempre. A família reunida à mesa grande, falando de negócios, viagens, aparências. Helena se movia em silêncio entre eles, como uma sombra treinada para não ser vista. Mas as risadas vieram mais fortes. Você nunca fala mesmo. Alguém comentou, sem nem olhar para ela. Outro riu. Outro repetiu. Helena sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. Apenas segurou a bandeja com mais força. O corpo dela reagia antes da mente. As mãos tremiam levemente. O coração batia rápido demais para uma manhã comum. Quando se virou para servir o café, o inesperado aconteceu. O envelope escorregou. Não foi um movimento brusco. Não foi um acidente chamativo. Foi leito. Silenciou-se. O papel caiu no chão de mármore e deslizou alguns centímetros até parar bem no centro da sala. O som foi quase imperceptível. Mas sufficient. Helena Candela. Por um segundo, ninguém percebeu. No segundo seguinte, alguém apontou. O que é isso? Um dos convidados se abaixou antes que Helena pudesse reagir. Pegou o envelope com curiosidade, como quem encontra algo que não deveria estar ali. Parece uma carta. Helena sentiu o estômago afundar. Não mexe nisso, ela quis dizer, mas a voz não saiu. O homem abriu o envelope, leu a primeira linha. E então, o sorriso desapareceu do rosto dele. A conversa na mesa foi diminuindo, como se alguém tivesse abaixado o volume do ambiente. Olhares começaram a se cruzar. O ar ficou pesado. Isso é sério?
murmurou alguém. Helena sentiu as pernas fraquejarem, mas continuou de pé. O nome no final da carta ainda não havia sido lido em voz alta, mas quem conhecia aquela assinatura já tinha entendido. O dono da casa, até então tranquilo, levantou o olhar lentamente. Quando seus olhos encontraram o papel, algo mudou em sua expressão. Não foi raiva, não foi surpresa. Foi medo, um medo antigo, escondido, reconhecido. Helena levantou o rosto pela primeira vez naquele dia. Não havia desafio no olhar dela, nem acusação, apenas verdade. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio diferente daquele que Helena carregava todos os dias. Um silêncio desconfortável, pesado, que ninguém ali sabia sustentar. De onde você tirou isso? Alguém perguntou, com a voz baixa. Helena respirou fundo. Sentiu o ar entrar devagar. Sempre esteve comigo, ela respondeu, quase num sussurro. Foi a primeira vez que muitos ali ouviram sua voz. Não era fraca, não era insegura, era firme. O homem da carta não conseguiu dizer nada. A família esperava uma explicação, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Helena não explicou. Ainda não. Ela apenas estendeu a mão e pegou o envelope de volta. Dobrou com cuidado. Guardou novamente no bolso do avental. Eu nunca quis estar aqui, disse ela, com calma. Só quis não ser esquecida. E saiu da sala. Os passos dela ecoaram pelo corredor como nunca antes. Não porque eram mais fortes, mas porque agora todos estavam ouvindo. No quarto dos fundos, Helena sentou-se na cama e deixou as lágrimas caírem pela primeira vez em anos. Não de fraqueza, mas de alívio. O segredo ainda não tinha sido revelado por completo. A verdade ainda estava incompleta. Mas algo havia mudado. Eles sabiam que havia mais. Muito mais. E Helena sabia que, a partir daquele momento, o silêncio não a protegeria mais. Mas talvez ela não precisasse mais se esconder. O silêncio que ficou naquela casa depois que Helena saiu da sala não parecia normal. Não era o tipo de silêncio que acalma. Era pesado, culposo. Um silêncio que fazia qualquer palavra soar perigosa. Ninguém teve coragem de rir novamente. O homem que permanecia sentado à cabeceira da mesa segurava o copo de água com força demais. As mãos tremiam, mesmo que ele tentasse esconder. Ele sabia. Sempre soube que aquele dia chegaria. Só não imaginava que chegaria daquela forma. Diante de todos. Sem controle. A carta ainda queimava na memória de quem a havia lido. Não pelo papel, mas pelo que ela revelava. Não era apenas uma história de amor. Era uma decisão tomada há anos atrás que destruiu mais de uma vida. Helena, no quarto dos fundos, respirava fundo tentando se manter firme. O coração ainda batia acelerado, mas algo dentro dela tinha mudado. Pela primeira vez, ela não sentia vergonha. Sentia cansaço. Um cansaço antigo, acumulado por anos de silêncio forçado. Ela ouviu passos no corredor. Não muitos. Apenas um. A porta se abriu devagar. Ele entrou sem pedir permissão. O homem que sempre foi tratado como exemplo, como honra, como autoridade, agora parecia menor, mais velho, mais frágil. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, ele disse, com a voz baixa. Helena permaneceu sentada. Não se levantou. Não abaixou a cabeça. Apenas o olhou. Mas chegou, respondeu ela. O homem respirou fundo, como se procurasse palavras que nunca teve coragem de dizer. Eu achei que o silêncio resolveria tudo. Helena sentiu um nó na garganta. Não de tristeza, mas de confirmação. O silêncio só resolveu para você. Ela disse. Para mim, ele virou prisão. Ele tentou se aproximar, mas parou no meio do quarto. Pela primeira vez, percebeu onde ela vivia. O espaço pequeno, a cama simples, a janela quase sem luz. Eu não sabia que você estava assim, murmurou. Helena soltou um sorriso curto, sem humor. Nunca perguntou. As palavras atingiram mais forte do que qualquer grito. Ela se levantou lentamente e pegou a carta. Não para entregar, apenas para segurar. Como quem finalmente entende o próprio peso daquilo. Essa carta não é um pedido, ela disse. Nunca foi. É uma verdade.
E verdades não desaparecem só porque alguém finge que não existem. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Eu tive medo, confessou. Medo do que iam dizer. Medo de perder tudo. Helena deu um passo à frente. Eu perdi o quê? Perguntou, com a voz firme. Perdi anos. Perdi escolhas. Perdi o direito de ser vista. O homem não respondeu, porque não havia resposta. Alguns minutos depois, a família inteira estava reunida novamente na sala. Ninguém se sentou. Todos ficaram de pé, como se o chão não fosse mais seguro. Helena entrou, não como criada, como alguém que finalmente decidiu existir. Eu não vim aqui para destruir ninguém, ela disse. Só vim para parar de ser destruída todos os dias. Os olhares se desviaram. A vergonha agora não era dela. Ela contou o que precisava ser contado, sem detalhes excessivos, sem dramatização. Apenas fatos. Um relacionamento escondido. Promessas feitas em segredo. Uma decisão covarde de abandonar tudo para manter uma imagem limpa. Cada palavra caía como um peso sobre aquela sala. Quando terminou, ninguém conseguiu falar. Helena pegou sua bolsa simples, colocou a carta dentro e caminhou até a porta. Eu não quero nada de vocês, disse antes de sair. Só quero que nunca mais riam do silêncio de alguém. Porque vocês não sabem o que ele carrega. Ela saiu. O portão se fechou atrás dela com um som definitivo. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve. O céu começava a mudar de cor, como se o dia estivesse abrindo espaço para algo novo. Helena caminhou pela rua sem pressa. Pela primeira vez, não tinha medo do futuro. Não porque ele fosse fácil, mas porque agora ele era dela. O silêncio continuava com ela, mas não como prisão. Agora era escolha. E quem ficou naquela casa entendeu tarde demais que algumas verdades, quando finalmente caem no chão, não podem mais ser recolhidas. O silêncio nem sempre significa fraqueza. Algumas pessoas se calam porque aprenderam cedo que falar não mudaria nada. Elas carregam verdades profundas que o mundo não está pronto para ouvir, dores que não podem ser expressas sem medo de julgamento, humilhação ou abandono. Helena nos mostra que o silêncio também é força, é resistência, é coragem contida, e que cada lágrima guardada, cada gesto discreto, cada olhar baixo pode estar carregando um ano de histórias não contadas. Quando ela finalmente se levantou, olhou para aqueles que riam dela e não precisou gritar. Não precisou humilhar nem vingar-se. Bastou mostrar a verdade. E a verdade teve peso suficiente para mudar tudo. Essa história nos lembra de que devemos olhar além das aparências, respeitar cada silêncio, cada história escondida. Porque um dia, o silêncio pode falar mais alto do que qualquer grito. E verdades escondidas podem transformar vidas, relações e até famílias inteiras. Nunca subestime alguém que parece quieto ou invisível. Quem carrega dor em silêncio pode ser a pessoa mais forte que você jamais imaginou. E quando a verdade finalmente vem à tona, não há poder, status ou riqueza que consiga apagar seu impacto. Portanto, respeite, observe e, acima de tudo, valorize cada emoção escondida. Porque todos nós temos cartas invisíveis que um dia podem cair no chão. E quando isso acontece, a vida nunca mais será a mesma.